Salve, gente, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal A Notícia, que tem a informação que você quer saber. E hoje vamos falar sobre futebol. E futebol com ele, com quem esteve dentro das quatro linhas, Maurício Duarte, com passagens por Botafogo, Itabuna e tantos outros clubes aqui no nosso país. Pois é, vamos falar de histórias, a carreira e como anda essa paixão nacional nos dias atuais, o futebol. Agora, aqui no canal A Notícia, que está no ar. Olá, tudo bem? Agora vocês ficam com um papo descontraído, com muitas histórias, com muita experiência para passar para os mais novos. Ele, Maurício Duarte, que trouxemos aqui para o estádio Humberto Badaró, palco do futebol regional, para contar muita história do futebol brasileiro. Pois é, gente, sugiro que vocês assistam até o final, porque é um papo bastante legal, informativo e, claro, muito descontraído. Agora aqui no canal A Notícia. Em primeiro lugar, Maurício, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no nosso canal A Notícia. Eu tenho certeza que o papo vai ser bom. Opa, eu é que agradeço aí essa oportunidade, que você nos proporciona. Bom, a gente começa perguntando a você como é que o futebol surgiu assim na sua carreira, ao longo do tempo, Claro, como criança, Como a gente está vendo aqui algumas crianças, sonhando em ser um jogador de futebol. Foi mais ou menos dessa forma, hein? Foi exatamente isso aí. Só que eu sou de 1953. Muito tempo. Nascido em Porto Velho, Rondônia. Naquela época, não existia categoria de base. Os garotos surgiam jogando peladas nos campos, nas ruas, nos campos de várzea, Você vê que o Itabuna conseguiu glórias e os seus jogadores oriundos da região, inclusive jogadores aqui de Itajuípe também, e marcou história. E não tinha categoria de base. Você jogava futsal, que é futebol de salão, jogava as peladas. Não tinha assim um treinamento específico, para você assimilar o aprendizado. E o Botafogo, como é que chegou na sua vida? Não, aí o Botafogo, eu saí de Porto Velho, Rondônia, aí fui para o Rio por motivo de doença da minha mãe. Aí já tinha 2 irmãos lá. Quando chegamos no Rio, a minha mãe sentiu as dores, os sintomas que ela sempre sentia lá em Porto Velho. Mas a medicina em Porto Velho era muito fraca ainda naquela época, E a minha irmã aproveitou, levou minha mãe no médico. Era um princípio de câncer. Ela fez a cirurgia. Agora o médico aconselhou, a senhora não pode voltar para Porto Velho porque tem que fazer o tratamento aqui, de 3 em 3 meses. Aí foi quando eu fiquei no Rio e comecei a jogar futebol de praia, lá em Copacabana. Joguei no Radar e no Copa Leme. Aí o Neném Prancha, que o João Saldanha, o saudoso João Saldanha, chamava de o filósofo do futebol. Ele me levou para treinar no Botafogo. Só que ele me levou para treinar no Botafogo numa peneira. Fiz a peneira. Quando nós chegamos lá, o Joel Mendes, que era o lateral direito, tinha sido o lateral direito, ele que estava organizando essa peneira lá em General Silveriano. Aí ele reuniu a molecada ali no meio de campo, vários moleques, E eu, com 12 anos, E a peneira era de juvenil, o pessoal mais velho, Aí quando ele dizia, goleiro, quem era goleiro levantava, e assim sucessivamente. Quando era do meio de campo para frente, o que levantava os meninos ali, a mão, rapaz, não era fácil. Ele foi o Maguinho desse jeito, ele nunca vai me ver. Aí quando ele chamava zagueiro, aí pouco levantava a mão. Aí na próxima escalação que ele fez, ele falou zagueiro. Aí eu levantei a mão. Aí ele me escolheu. Formou um time
ele se agradou, né, do meu futebol, porque, como eu te falei, lá em Porto Velho, a gente jogava com a bola, né, a gente marcava, a gente atacava, driblava, né, era o fundamento da época. Aí eu fui assimilando bem, né, a posição de zagueiro, quando me tornei zagueiro. Deixei de ser um de meio para frente. E como é que foi a sua vida lá no Botafogo quando você chegou em Norte, né, vendo muita gente craque de seleção, já campeão do mundo ali dentro, você sentiu, né, dentro dessa nebulosa do futebol? Não, aquilo foi um sonho, né? Porque quando lá em Porto Velho, a rádio, né, transmitia os jogos, eu tinha a impressão que os jogadores eram sobre-humanos, sobrenaturais, cara, né, grandões. Aí quando eu fui com meu irmão assistir o treino que ele me levou, aí fiquei perto do alambrado, de onde passavam os jogadores, né, do vestiário para o campo de jogo. Aí tava lá, Moreira, o cara baixinho, porra, esse que é o Moreira. O Gerson com aquele calção, com o reguinho aparecendo, né, que ele jogava com calção baixo, né. Aí o único que não me surpreendeu, né, foi o Manga. O Manga era grande, alto, né, do goleiro Manga. Aí, pô, isso aí é um gigante, né. Mas foi isso aí, a expectativa. Aí do Botafogo, você saiu do Botafogo, como é que foi isso? Não, aí tem uma história bonita e triste ao mesmo tempo. Que com 17 anos eu fui incorporado ao time de cima do Botafogo. Na Copa do Mundo de 1970, o Botafogo tinha vários jogadores convocados, né? E ia ter o campeonato, a Taça Guanabara. Aí eu com 17 anos, eu fui incorporado ao time de cima do Botafogo para disputar a Copa, o Campeonato Carioca. Mas só que a federação resolveu mudar o esquema, porque tinha muitos jogadores do Botafogo na seleção e ia desfalcar o Botafogo, aí eles suspenderam, aí eu perdi a minha primeira oportunidade. Só fiz uma partida amistosa contra o Bangu e nós ganhamos de 2-0. E em 73 eu fui incorporado novamente ao time de cima do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Aí o Brito já tinha voltado da seleção, era o titular. Aí eu fiquei na reserva dele, disputei não. Acompanhei o Botafogo em 4 jogos, né? Na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e em Recife. Acompanhei no Campeonato Brasileiro. Agora, numa dessas viagens, eu me prejudiquei. Foi em Natal, nunca esqueço, cara. Aí nós jogamos contra o América de Natal, ganhamos de 1-0. Aí eu todo empolgado, né? Ficava ali no hotel, ali na sala do hotel, né, e tal. Aí o Ney Oliveira, um meio de campo bom pra caramba que tinha, mas ele era meio doidão, né? Aí ele falou, e aí, vamos dar uma volta ali? Eu disse, porra, vamos, né? Vamos passear, né? Aí entramos no Fusquinha, que tinham 2 meninas, né? Aí saímos para uma fazenda. Aí chegou nessa fazenda, né? Rolou de tudo lá, rapaz. Aí eu falei, Ney, rapaz, vamos embora, já é meia-noite. Aí deu meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada e o cara lá. E eu não sabia voltar, né, cara? Aí quando nós voltamos pro Hotel Reis Magno, nunca esqueço o nome. Aí a delegação já tinha ido embarcar. Aí nós pegamos nossa roupa e tal. Nesse dia, eu estava hospedado junto com o Fischer, lembra do Fischer? Ele atacante argentino. Aí ele já tinha arrumado minha roupa, cara. Tava tudo arrumadinha. Só cheguei e tal, peguei, fomos para o aeroporto. Quando nós chegamos lá, o Botafogo já tinha embarcado. Só quem estava nos esperando lá era o Paraguai, que era o treinador que tinha me lançado. Então isso aí me prejudicou muito. Outro lance que me prejudicou foi que, incorporado ao time de cima, mas com a idade de juvenil, o departamento amador solicitou o meu retorno, né? Aí eu pensei, pô, estou aqui, eu não vou voltar não, que é besteira da minha parte, deveria ter voltado. Eu não quis voltar, não voltei. Aí houve uma perseguição da parte do departamento amador sobre mim. E quando o Zagallo foi treinar o Botafogo, eles eram muito amigos, né? Tinham jogado com o Zagallo, né?
Aí eu perdi a oportunidade, só treinava no time da Ave Maria. Sabe o que é o time da Ave Maria? Não? Time da Ave Maria, porque naquela época você só treinava um turno. Você não treinava de manhã e de tarde, não, era só um turno. E aí o time da Ave Maria era aqueles jogadores que ficavam no banco da reserva, e quando estava escurecendo, dava 6 horas, né? Aí o cara colocava você, quer dizer, era o time da Ave Maria, por causa das 6 horas. Não dava assim, a real atenção para o jogador, né? Que poderia estar sendo utilizado mais cedo nos outros times, nas outras categorias. Exatamente. Então houve essa... Foi uma desvalorização do jogador. Houve essa bobeira da minha parte em não querer retornar com idade, né, que eu tinha 17 para 18 anos, o menino era até 20, eu deveria ter acatado aí a determinação da diretoria. Você está vendo aí dois aspirantes, quem sabe, esse jogador de futebol que está aqui nos assistindo. Qual conselho que você daria hoje para quem está tentando começar uma carreira de futebol? Olha, olhando aí para esses jovens, né, e para os outros que estão lá fazendo ali o trabalho, eu diria o seguinte: seriedade, determinação e disciplina. Sem disciplina a gente não vai para lugar nenhum. E outra coisa, nunca pare de estudar, porque o estudo ainda é uma coisa fundamental, viu, cara? Nunca pare de estudar, seja obediente em casa e também nos treinamentos, porque a gente evolui assim, aprendendo. Se a gente tem dificuldade de assimilar uma coisa, mas se a gente tiver determinação, aí a gente aprende. Bom, nós temos aqui, você falou em determinação, nós temos aqui na nossa região um novo zagueiro que surgiu para o futebol, Bremer, né? Jogou no Atlético Mineiro, depois foi para o Torino da Itália. Do Torino foi disputado pelo Milan e pela Juventus, mas ele preferiu, não sei por qual motivo, a Juventus, e que participou da Copa do Mundo. Eu entrevistei ele nessa época, mais ou menos no mês de junho do ano passado, e ele falava da possibilidade, né, de um dia, de algum momento, né, ser chamado para jogar na seleção, e quem sabe até uma Copa do Mundo, já que ainda não tinha um time fechado. O técnico da seleção, Tite, estava trabalhando muitos jogadores, e que poderia imaginar, ele imaginaria em algum momento, quem sabe, né, ser chamado, e foi chamado, participou. Como é que você vem acompanhando esse desenvolvimento do futebol do Bremer? O Bremer foi zagueiro também. O Bremer, ele é um jogador determinado, aplicado e técnico. Então ele tem tudo para voltar à seleção brasileira. Agora, passando a revista rápida na sua carreira, o que é que você não faria mais se começasse hoje? Não, se começasse hoje, aqueles erros que eu te citei aí, eu não cairia mais nessa bobeira, né? Porque você tem que obedecer os mais velhos, ele tem a experiência, né? Quer dizer, que se eu tivesse obedecido, se eu não tivesse saído com a barca com o Ney, né? Se eu teria retornado com o juvenil, que eu tinha idade. E em relação ao conselho que eu dei para os meninos aí, é você ter a disciplina, porque sem disciplina você não vai para lugar nenhum. O encerramento da sua carreira, você jogou aqui no futebol da Bahia, no Galícia, Itabuna, como é que foi isso aqui? Não, o encerramento foi aqui no Itabuna. No Galícia eu joguei em 71, ou em 75. E eu jogava contra grandes atacantes, cara. Eu me lembro que quando eu era júnior do Botafogo, eu marcava o Zico, marcava o Roberto, né? E outros jogadores. E eu aprendi alguma coisa também com o meu técnico, seu Neca. Uma vez nós fomos jogar na Gávea contra o Flamengo. Aí o Zico caiu pela esquerda, né? Pelo lado esquerdo do Flamengo. Aí lançaram a bola para ele. Aí eu fui fazer a marcação nele. Só que quando ele dominou a bola, que adiantou, aí eu digo, vou dar um bote. Aí eu dei o carrinho. Mas quando eu dei o carrinho, ele ágil pra caramba, deu um toquinho da bola,
Aí eu passei direto e ele foi. Passou pelo trem. Foi para a linha de fundo. Chegou lá, tocou a bola para um atacante que tinha, o Rui Rei. Aí foi lá, saco. Aí, primeira lição que o seu Neca me passou, falou, ó, você não deveria ter dado aquele bote, aquele carrinho, você deveria ter cercado, porque se você tivesse cercado, você acompanharia ele na jogada e ele não faria a jogada com tanta tranquilidade. Aí falou assim, vou dizer uma coisa para você, jogador caído é jogador abatido. Quer dizer, primeiro aprendizado que eu tive ali. Zico sempre foi problema, né? Sempre foi problema. E uma vez, no Maracanã, contra o Vasco, o Roberto, ele ficava de migué. Até no final de carreira, o saudoso Roberto. A bola vinha pela direita do ataque deles, e ele ficava de migué, como se for um ponto esquerda, né? Porque, se você observar bem, até hoje, os laterais direitos, eles têm uma deficiência no cabeceio. Ele não cabeceia direito. Aí o Roberto ficava ali, entre eu, o zagueiro, e o lateral. Aí o cara fazia o cruzamento, aí ele dominava no peito. Aí quando ele fingia que ia bater, você ficava na frente para tentar interditar o chute. E teve até um lance com o Osmar. O Osmar também era um zagueiro do Botafogo. Do chapéu? Ele deu o chapéuzinho ali. Lembra aquele lance de Roberto é inesquecível. Aí houve um lance, não parecido com isso, né? Houve um lance que ele se posicionou dessa maneira e marcou o gol. Aí o senhor Neca falou pra mim, ó, zagueiro, cara, tem que ficar com um olho no peixe, né? E o outro no gato. Quer dizer, você tem que ficar de olho na bola e no gato, cara. No caso, o Roberto. Então foi um aprendizado que me serviu. Aí quando eu vim jogar aqui na Bahia, aí tinha o Osni, tinha o Beijoca, né? Quer dizer, eu já estava mais experiente, né? Quando eu fui jogar em Goiânia, no Vila Nova, tinha 2 atacantes feras, sensacionais. O Lincoln e o Buffalo Bill, cara. Eu também já tinha a minha armação contra eles. E o encerramento da carreira, como é que foi pra você? Olha, foi no Itabuna, né? Foi no Itabuna. Sempre melancólico, né? Aí, naquela situação ali, eu já estava assim, desgastado, né? Cansado, porque a expectativa não foi como eu esperava, né? Salários atrasados, contusões, né? Aí eu digo, quer saber de uma coisa, eu vou parar. Aí eu parei. Tive sorte que através do futebol eu fiz algumas amizades que me proporcionaram empregos depois do jogador. Porque quando você para de jogar, por que tu vai fazer? Não sei fazer nada, cara. Não sei fazer nada. Aí os caras me arrumaram emprego na Coca-Cola, na Cograp. Aí foi quando eu tive aí um outro ânimo, né, cara? Para poder sobreviver. Estabilizou essa história toda, né? Exatamente. Depois de um certo tempo, aí bateu a saudade do futebol. Aí eu fiz um curso de técnico, fiz um curso de radialismo, trabalhei nas emissoras de Itabuna, praticamente todas, e trabalhei com parceria no ABB de futebol, dirigi a seleção de Itajuípe, quando o Goiabão era o treinador. Lembro. Aí ele recebeu uma proposta, não sei para onde, acho que para Minas, aí ele me convidou. Trabalhei também na seleção de Itabuna e na seleção da cidade de Borarema. Maurício, infelizmente nosso tempo é curto no YouTube. A gente vai agradecer a sua presença, né? Mais uma vez aqui, né? Falar com a gente, com o nosso espectador, né? Com a nossa audiência do nosso canal. E a gente deseja a você muito sucesso, certo? E mais uma vez, muito obrigado mesmo. Aqui nos presenteando, né, com esse papo. Olha, eu agradeço de todo o coração essa oportunidade. Eu quero fazer uma homenagem ao meu amigo Guilherme Cambota, lá de Porto Velho, que quando nós éramos pequenos a gente fazia a bola rolar.
E até hoje a gente ainda faz, porque quando eu vou em Porto Velho a gente conversa, a gente joga bola, mas eu queria agradecer essa oportunidade, foi um imenso prazer. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, Maurício Duarte. Valeu, meu irmão. Aqui, vamos aqui.